Boa noite, colegas. Quando a gente faz insulinização, especificamente do tipo diabetes tipo 1, tipo completo, tipo total, nós vamos utilizar a insulina, né? E a insulina, um dos grandes efeitos colaterais que nós podemos ter é que quando usamos em excesso pode levar a hipoglicemias. Ou se usamos pouco, podemos manter uma hiperglicemia e estar fazendo um tratamento a médias. Então, o recomendável é monitorizar, tá, a terapia. Então, apareceram os métodos de monitorização. O principal método de monitorização seria medir a glicose, fazer uma glicemia. Só que imaginem ir 3, 4 vezes ao dia para o laboratório, né, para medir a glicemia. Então, medir a glicemia central, aquela de laboratório, tirar do sangue mesmo, é um pouco meio complicado para um paciente diabético para poder monitorizar sua diabetes ou seu tratamento com insulina. Por isso que se criaram aparelhinhos, né? Que um deles, o mais clássico, é o HGT, que seria o glicosímetro. Tá? Então, o glicosímetro é uma reação bioquímica, né? Dentro de uma fita com uma enzima que vai medir a quantidade de glicemia através de mudanças de cor que vai depois levar a um cálculo, né? E vai dar o resultado, 120, 180, 150. Essa glicose de medida no dedo, nós denominamos normalmente de ponta de dedo, né? Então você vai escutar muito, vai ler muito na literatura aquele famoso controle de ponta de dedo, né? Em outras palavras, é a medida da glicemia através do glicosímetro, tá? Então, só que aí o que acontece? Eu teria que fazer uma medida de glicemia de jejum, depois uma glicemia pré-prandial, fazer uma glicemia pós-prandial. Por cada refeição seriam 6 furadas para medir as doses pré e pós-prandiais e a jejum. E por algum caso, uma medida ao acaso ou uma medida de madrugada. Então, normalmente o paciente constantemente teria que se medir entre mínimo 7 a 9 vezes no dia. Então isso fica muito desconfortável, né? Para quem tem essa vida já contínua, eles podem até se conformar, mas não é agradável. Então, se imagine se isso não gerou muito desconforto, né? E dessa maneira que se criaram sistemas de monitoração contínua, tá? O seguinte sistema é o sistema Freestyle Library, ou o famoso Libre, conhecido como no mercado nacional como Libre, o Freestyle Libre. Ele não é mais que um sensorzinho que a gente coloca assim, em qualquer parte da pele, especificamente no braço ou no abdômen. Ele vai medir a glicemia do interstício, tá bom? Você coloca como se fosse uma moeda, como se fosse um adesivo. Ele dura aproximadamente 14 dias. E toda vez que eu queira fazer uma medida, pré-prandial, pós-prandial, de jejum, ao acaso ou de madrugada, eu simplesmente passo o aparelhinho que está aqui, o famoso leitor do Freestyle Library, tá? Ou também eu posso fazer as medidas que eu quiser. Se eu quiser medir de 5 em 5 minutos, eu meço, tá? Sem precisar de furadas. Uma das grandes vantagens que tem esses sistemas inteligentes de monitorização é que a informação fica armazenada e ele pode se aderir como se fosse um pendrive no computador, e no computador ele vai te dar informações dos 14 dias que o sensor mediu, né? Aí você vai poder ver as variâncias glicêmicas dia a dia, as variâncias insulínicas, inclusive, vai te informar em quantas vezes o paciente fez hipoglicemia, se ele faz ou não faz hipoglicemias noturnas, tá bom? Então, esse sistema, na real, o sistema Freestyle Library, é uma cópia daquilo que acontece nas bombas de insulina. Aquelas bombas de insulinização. Ó, aqui nós temos um sistema de bomba de infusão contínua, a famosa bomba de insulina. Nós vemos que o nosso paciente tem um sensor, tá? E ao mesmo tempo, aderido ao sensor, tem uma bomba, né? Essa bomba, ele tem uma... Aqui eu vou colocar os refis de insulina.
esta bomba e este sensor e esta bomba estão instalados em um sistema eletrônico através de uma maquininha, como se fosse um telefone celular, um smartphone, que o paciente consegue controlar. Ele vai dar dados do dia a dia dele, inclusive a contagem de carboidratos, inclusive o fator de sensibilidade, vai colocar a dose de correção que ele precisa. Todas essas informações que a bomba pede, ele vai colocar no dia a dia, e aí a bomba vai fazer a medida da glicose pela glicemia, ele envia por Bluetooth esse resultado para a bomba, e a bomba vai infundir a quantidade de insulina de hora em hora para manter a dose basal, e depois nos pré-prandiais, baseado no carboidrato que você colocou na informação, ele vai administrar uma dose pré-prandial, e depois ele vai medir a pós-prandial e vai fazer uma dose de correção, tá bom? Baseado no fator de sensibilidade que você calculou e colocou na bomba, tá? Essas são informações importantíssimas que nós ensinamos a calcular na aula anterior. Essas informações são colocadas na bomba de infusão. Essas são as informações básicas que toda bomba de infusão precisa para poder administrar. Esta bomba de insulina deveria ser uma realidade para um diabético tipo 1. Então, esses sensores são aplicados de 14 em 14 dias, dependendo do bom cuidado, às vezes até uma semana no pior dos casos. Os refis de insulina são colocados uma vez ao dia. As informações são dadas de dia a dia, às vezes semanalmente, no pior dos casos, mas no melhor do caso seria regularizar dia a dia, porque os fatores de sensibilidade, doses de correção, contagem de carboidrato vai mudar. Porque o carboidrato vai mudar. Se você está um sábado, você vai para a casa da tia, da avó, da mamãe, da namorada, vai para um cineminha, come uma pizza, talvez. Porque diabético também tem vida, né? Tá certo? Você pode estabilizar, inclusive, existem as bombas mais inteligentes, na qual existem o que eles denominam bolos pizza, né? Bolos pizza, bolos pão de queijo, onde o paciente vai colocar nessa informação em que momento ele vai comer uma refeição copiosa em carboidratos, especificamente pizza, ou especificamente algum carboidrato pesado, né? De liberação prolongada. Então ele vai fazer uma aplicação de insulina de uma forma mais contínua por um tempo determinado, que se supõe que esse carboidrato vai ser absorvido, tá? Essas bombas agora estão dando muita qualidade de vida do paciente e tudo isso, tá? Só que acompanhar o paciente não é só acompanhar a bomba, né? De acompanhar os perfis glicêmicos. Eu tenho que fazer um controle do meu paciente. Se meu paciente estiver satisfatoriamente, um controle de 3 a 4 meses, cada 4 meses está perfeito, porque também é a forma como vai mudar a hemoglobina glicada, né? E aqui um dos principais fatores de acompanhamento vai ser a hemoglobina glicada, tá? Medir peso, normalmente insulina gera um ganho de peso. Medir pressão arterial e fazer sempre um exame de pés para ver e descartar neuropatias ou lesões de pé, porque o pé diabético sempre vai ser um fantasma, uma assombração para o paciente diabético, tá? Medir glicose plasmática, fazer um mapa, às vezes, com ponta de dedo, ou se ele tivesse um sistema inteligente de contínuo de controle de glicose, seria muito melhor. Sempre acompanhar uma hemoglobina glicada, ver o perfil lipídico. Existe um perfil lipídico de diabético, onde a hipertrigliceridemia é um fator descompensante, tá? Temos que ver nos pacientes instáveis com muito mais frequência, tá? É importante educar o paciente, não somente na questão da contagem de carboidratos, também é importante ensinar ele como vai ser aquele famoso automonitoramento. Se não tem uma bomba, não tem um sistema inteligente de controle, infelizmente vai ter que fazer com ponta de dedo, e ele temos que ensinar direitinho como fazer esse automonitoramento, tá? A medida de glicose na ponta de dedo do sangue capilar é o teste de referência, mas tem que ser totalmente periódica, porque a ideia é evitar a hipoglicemia, evitar o excesso, a administração excessiva de insulina para evitar essa hipoglicemia, tá? Com isso nós damos por finalizado a aula de diabetes, tá?
Espero vocês tenham gostado desse módulo. Eu acho um módulo muito interessante, muito perfeito. Em casa sempre vamos ter um diabético a quem podemos ajudar. Tá certo? Então, boa noite. Perfeito.